O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria, a grande alegria de celebrar a solenidade de todos os santos. A igreja, numa única celebração, ela põe em relevo, ela celebra a vida de todos os santos da igreja. Mas, quando nós ouvimos isso, nós podemos ter a impressão de que a igreja está celebrando apenas os santos canonizados. Santa Teresinha do Menino Jesus, São Carlo Acutis, São Pedro de Alcântara, São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antão, todos os santos da igreja, todos aqueles canonizados, mas não apenas. A igreja está celebrando todos os santos, porque estes que foram canonizados são aqueles de que a igreja teve consciência, de que a igreja conheceu. E aí a igreja os canonizou, isto é, a igreja publicamente reconheceu a sua santidade e os colocou como imitação, de que são dignos de serem imitados. Mas não é a canonização que santifica. Entende? Não é o santo que, não é a pessoa que se torna santa depois de canonizada. Quando canonizada, ela é publicamente colocada para a veneração e a imitação. Mas a canonização não santifica. De modo que existem muitos outros que nós não conhecemos. Crianças, jovens, adultos, homens e mulheres que amaram com generosidade, com generosa radicalidade a Deus, que amaram com heroísmo, que sofreram por amor a Deus com heroísmo, que lutaram contra o seu homem velho, contra a mulher velha, contra aquela tendência de sempre procurar o caminho mais fácil e que muitas vezes leva ao pecado, esta busca do caminho mais fácil, do caminho menos exigente. Então são esses os santos que nós estamos celebrando, todos os santos. Todos esses que levaram a sério
o Evangelho. Percebe que todos nós, quando celebramos então todos os santos, devemos nos perguntar: eu estou levando a sério o Evangelho? Procurando vivê-lo de verdade? E procurando esta generosa radicalidade no amor? Pois bem, estamos celebrando então todos esses santos. E a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, no capítulo 7, nos dá um vislumbre desses muito numerosos santos. Que se são numerosos os santos canonizados, muito mais numerosos são aqueles de que nós não temos conhecimento. Pois bem, então aqui nessa leitura, na primeira leitura, retirada do capítulo 7, o contexto aqui é o seguinte: os selos estão sendo retirados. No capítulo 8, o último selo será retirado e as 7 trombetas serão tocadas, anunciando as pragas, os castigos de Deus para a conversão do mundo. Pois bem, então antes das 7 trombetas, Deus marca os seus, aqueles que lhe pertencem. Então diz aqui: eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Então eles teriam as frontes marcadas. Aí diz aqui: ouvi então o número daqueles que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui, 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. São as tribos de Israel. Aqueles que reconhecerão o Messias, aqueles que serão salvos. Mas continua, além desses 144 mil, diz aqui: ouvi então, depois disso, vi uma multidão imensa, versículo 9, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não mais aqui o povo de Israel. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. E que ninguém podia contar. Uma multidão infinitamente maior, que ninguém podia contar. E eles também que seriam marcados com o sinal de Deus. Estamos, meus irmãos, então celebrando esta realidade imensa, isto é, essa imensidão de homens, mulheres e crianças, jovens, que trazem a marca de Deus, que trazem o selo de Deus, que pertencem a Deus. E aí vem a pergunta aqui no versículo 13. Mas um ancião falou comigo e perguntou: mas quem são estes? Vestidos com roupas brancas. Aqui não há como deixar de fazer uma referência ao nosso batismo, né? Quando somos batizados, nós somos revestidos. Nos é dada uma veste nova. E nós temos a fronte marcada. Lembrando que a veste nova não é necessariamente a roupinha branca que o neobatizado porta, veste. Aquela veste, que é possível, ela é símbolo da veste espiritual, com a qual nós somos revestidos de Cristo. Então, quando batizados, somos revestidos de Cristo, portamos a veste branca e somos marcados
com o selo de Deus, com a marca de Deus. Pois bem, pergunta aqui o ancião: quem são esses? Vestidos com roupas brancas, de onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Aqui, meus irmãos, já nos é aberta uma porta para que nós possamos compreender, entremos noutro recinto e compreendamos de uma maneira nova. Isto é, os santos são aqueles que passam pela grande tribulação. Isto é, não há santidade sem passar por tribulação. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então não há como ser santo indo pelo caminho do migué. Vou dar um migué em Deus e eu vou para o céu sem passar por dificuldade, sem carregar a cruz, sem ter tribulação neste mundo, sem ter vale de lágrimas. Ninguém dá o migué em Deus, porque o nosso caminho da santidade, da salvação, é o caminho de Jesus. Ele é o nosso caminho. E Ele é o caminho crucificado. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai ganhá-la. Então, meus irmãos, este é o caminho. A santidade é possível e a santidade, o chamado à santidade é para todos nós, mas a santidade passa por esse caminho. E é isto também que estamos celebrando. Nós estamos celebrando os santos canonizados, nós estamos celebrando os santos não conhecidos por nós, mas conhecidos por Deus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então aqueles homens e mulheres, crianças, jovens, adultos que amaram a Deus, são conhecidos por Deus. Mas também nós que somos chamados a fazer parte deste grupo inumerável, que nós não podemos medir, que nós não podemos contar. Nós somos chamados a participar deste grupo imenso de santos que portam as vestes brancas e têm a fronte marcada. Mas nós precisamos, meus irmãos, então, hoje, pedindo a intercessão desses numerosos intercessores, pedir a misericórdia de Deus, pedir que eles intercedam por nós, para que Deus misericordiosamente derrame sobre nós mais graças, graças que vençam as resistências que nós trazemos na nossa alma. Resistência à santidade, resistência a uma maior generosidade, resistência a abraçar a cruz, resistência em, com alegria, entrar pelo caminho estreito. A igreja está hoje, para um dia de semana, sei que é dia santo de guarda, mas para um dia de semana, é sábado, a igreja está transbordante. Muitos vieram porque é dia de preceito hoje. Hoje é dia santo de guarda. Mas quantos talvez estejam aqui, estão presentes, mas com aquela lamentação no coração: ai, gente, vou ter que ir à missa de novo amanhã. Bem que 2 dias de preceitos colados, quando as coisas são para Deus, se fossem 2 feriados colados, em que você não fosse trabalhar, que maravilha! Que beleza! 2 feriados juntos, olha! Isto é,
quando as coisas vêm ao encontro das suas vontades, você as ama. Mas nem sempre, quando as coisas são espirituais, você as ama da mesma maneira. Isto é, você não poderia fazer a leitura: meu Deus, olha, já que é dia de preceito, então eu terei a oportunidade de ir à missa 2 vezes seguidas, ouvir a palavra de Deus. Quem sabe se você pode comungar. Vou comungar 2 dias seguidos. Oh Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu vou receber o teu corpo, sangue, alma e divindade 2 vezes seguidas. Me ajuda, Senhor, a ser santo. Me ajuda, Senhor, a amar a tua vontade. Tira, Senhor, do meu peito este medo que eu tenho de a ti me entregar. Tira, Senhor, do meu peito este receio que eu tenho de viver com radicalidade o Evangelho, de levar a sério o Evangelho. Tira, Senhor, do meu peito a tendência que existe em mim em querer sempre dar um jeitinho brasileiro, que no fundo é um jeitinho do capeta, de viver a fé sem muito sacrifício, na malandragem. E não tem, meus santos, não tem malandragem. Ou nós abraçamos Cristo e, se movidos por fé, iremos experimentar uma profunda alegria por termos escolhido a melhor parte. E se tivermos fé, iremos experimentar a profunda alegria de estarmos caminhando para o céu. E se tivermos fé, estaremos experimentando, vivendo tudo isso, às vezes com lágrimas nos olhos, com o peso da cruz, a cruz arranhando o ombro, fazendo sofrer, mas você dizendo: Jesus, eu estou caminhando para ti. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o sentido da minha vida, tu és a alegria verdadeira da minha alma. Que alegria, Senhor. Por misericórdia tua, eu sou um bem-aventurado, porque eu te escolhi. Obrigado, Senhor. Percebe, meus santos? Precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda fé. Que Ele abra os olhos da nossa alma, para que nós possamos nos deixar guiar pela voz de Deus, que nos chama à santidade. Nós estamos aqui refletindo sobre este ponto, que eu gostaria que ficasse fixo, impresso, que ficasse carimbado na sua alma, na sua inteligência. Não se caminha na santidade sem se abraçar a cruz. Não se caminha na santidade sem passar pela tribulação. Quem são esses? Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação. Então vamos lá, meus irmãos, pedir a Deus essa força para que nós também passemos pela grande tribulação com fé. Nós ouvimos no evangelho de hoje, este evangelho com o qual estamos tão acostumados, que às vezes o ouvimos sem dar a devida atenção. Diz aqui a palavra de Deus, deixa eu pegar aqui os últimos: bem-aventurados, versículo 11, Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim e do evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Imagine se eu perguntasse aqui: você crê que é na obediência a Deus que está a verdadeira felicidade? Se eu perguntasse: você crê que vale a pena sofrer para alcançar a santidade, para ser amigo íntimo de Cristo? Você crê que vale a pena renunciar a si mesmo? A grande maioria aqui diria: creio, porque você conhece a fé. Mas a pergunta é: mas você iria crer com alegria?
de quem escolhe a melhor parte? Ou você tem se lamentado constantemente, isto é, você tem procurado viver na obediência a Deus, mas se lamentando, porque no fundo você gostaria que houvesse um caminho diferente, um caminho mais parecido com o caminho do mundo, que não lhe exigisse uma morte do homem velho, uma renúncia de si mesmo, um carregar a cruz. Então percebe que você pode até fazer a vontade de Deus, mas o seu coração ainda não é um coração como o coração de Cristo. Então vamos lá, pedir a Deus que por misericórdia, ouvindo tão numerosos intercessores, que nos conceda esta graça da mudança do nosso coração. Na oração coleta da missa nós pedimos isso, a igreja pediu isso para nós, que graças a tão numerosos intercessores, Deus nos conceda esta grande misericórdia. E que misericórdia é essa? De um coração que crê, de um coração que se alegra por fazer a vontade de Deus, de um coração que se alegra, inclusive, de sofrer por causa de Deus, de passar por dificuldades, por ser fiel a Deus, porque você é um bem-aventurado. Bem-aventurados sereis, quando vos maldisserem, perseguirem e maltratarem, por causa de mim e do Evangelho. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então você que crê no céu, você diz, nossa, Deus não quer que eu apenas nele creia. Deus está me dando a graça de eu mais intimamente nele crer, por ele sofrendo. Quando nós sofremos por Cristo, quando nós sofremos pela nossa fé, nós somos mais intimamente a ele ligados. As nossas raízes se tornam mais profundas nele. Isso deveria ser motivo de alegria. Então vamos lá. Vamos agora livremente, parece uma proposta meio louca. Vamos agora livremente fazer algo para que possamos viver esta bem-aventurança. Vamos fazer algo para que possamos por ele sofrer. Vamos tirar algo de inadequado na própria vida e oferecer a Jesus. Dizer, Jesus, eu quero te oferecer isso. Se for um pecado, você precisa fazer isso, né? Os pecados precisam ser retirados da sua vida. Mas pode não ser pecado, mas algo que você percebe que Deus tem pedido a você. Que você aquilo renuncie para que você seja mais intimamente ligado a Ele. E aqui que seria o especial. Isto é, pensar de oferecer a Deus algo como sacrifício de agradável odor, dizendo, Senhor, que isso eu te ofereço, eu te peço, a graça da tua misericórdia que transforma o meu coração, de modo que eu me alegre por a ti algo oferecer, pela minha santificação, para que eu possa, Senhor, um dia fazer parte deste grupo que traja vestes brancas, que tem a fronte marcada, que passou pela grande tribulação. De modo que quando você, por amor a Deus, aprende a fazer uma pequena renúncia, você está se predispondo, você está se capacitando a quando vierem as grandes renúncias da sua vida, você com liberdade e alegria dizer, eis-me aqui, Senhor. Seja feita em mim a tua vontade. Eis aqui, Senhor. Eu abraço amorosamente a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. Eu quero te servir como tu queres ser servido, não como eu quero te servir, mas como tu queres ser servido. E isso, meus santos, nos santificará. Talvez uma santidade escondida, que ninguém vai perceber, mas não escondida aos olhos de Deus. Que hoje então, meus santos, neste dia em que nós celebramos os santos canonizados, os santos escondidos, que estes
tão numerosos intercessores, ao alcance de Deus a graça de despertarem no nosso coração um desejo sincero e verdadeiro de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,